Muito bom dia, querido irmão, querida irmã. Chegou terça-feira. Vamos começar bem esse dia meditando na palavra de Jesus Cristo? Convido você a vir comigo nessa grande aventura. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, essa cena do capítulo 8 de Mateus, deste milagre de Jesus que acalma a tempestade no mar da Galileia, ela é muito sintomática, porque a igreja será representada, depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, por uma barquinha. Isso mesmo, uma barquinha, uma canoinha, será o símbolo preferido para representar a igreja, porque os primeiros discípulos eram pescadores. Pois bem, então se intuiu que a igreja é como se fosse a barca de Cristo, velejando, singlando os mares tempestuosos do mundo, enquanto vai anunciando e vivendo a fé em Jesus Cristo. Agora, aqui nessa cena nós temos um quadro típico dos seres humanos. Os discípulos estavam acompanhados de Jesus. Eram para estarem seguros, era para se sentirem firmes com a presença do Mestre ao lado deles. No entanto, as tempestades, os problemas fazem com que eles tenham medo. Medo de perecer, medo de morrer, medo de que a barca afunde. Jesus dormia, e esse estado de dormência dele é interessante. É como se Jesus de propósito estivesse alheio um pouco ao que estava acontecendo, como que para sentir qual seria a reação dos seus discípulos. E interessante que eles acordam Jesus, de uma maneira assim agitada, quase que cobrando de Jesus: olha, nós estamos para morrer, o senhor não vai fazer nada? Ou seja, os discípulos querem determinar os tempos, os prazos de Deus. E olha que isso se passa conosco também nos dias de hoje. Qual é a resposta de Jesus? Como vocês são fracos na fé? Por que vocês têm medo? O medo é sintoma da fraqueza da fé. Quem tem uma fé sólida não tem medo. Aconteça o que acontecer. O medo, ele nos pega, ele sobrevém quando somos fracos em crer no verdadeiro Deus. E outra fraqueza nossa é queremos determinar quando é que Deus tem que agir. Por que o Senhor não intervém? Por que Deus não age? Tem muita gente agora nessa pandemia, nessa crise que está sendo mundial, pedindo isso, cobrando isso de Deus. Mas por que Deus não acaba com essa doença? Por que o Senhor Deus não intervém? Por que está acontecendo tanta desgraça? Por que não interrompe com tudo isso? Os tempos de Deus não são os nossos. E a nossa ansiedade não é a ansiedade de Deus. Se nós não aprendermos a pensar como Deus, a olhar para o mundo com os olhares de Deus, nós nunca vamos nos sentir seguros ao lado dele. É o que aconteceu com os discípulos. Ao lado do Mestre, e nem assim se sentiam seguros. Por quê? Não tinham fé, não tinham confiança realmente em Jesus Cristo. E é disso que se trata a leitura de hoje. Por isso, eu deixo agora a você, querida irmã, a você, querido irmão, 3 perguntinhas, 3 questões
para que você aprofunde essa palavra de Jesus no Evangelho de hoje. A primeira pergunta é a seguinte: você tem consciência de que seguir Jesus Cristo é estar em uma barca agitada pelas tempestades da vida? Você tem consciência de que ser cristão, ser cristã, é realmente enfrentar tempestades e dificuldades na vida? Você tem consciência disso? Aceita isso? Uma segunda pergunta. Os discípulos querem determinar o momento da ação de Jesus. Eles cobram de Jesus uma reação diante do perigo. Você já alguma vez cobrou Deus? Criticou Deus por ele não ter agido na sua vida? Ficou até um tanto quanto afastado ou afastada de Deus porque você não recebeu aquela graça, aquele benefício que você tanto solicitou a Ele? E por fim, uma última questão. Aqui diz que os homens ficaram admirados de ver a força de Jesus e diziam: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Pois bem, você também se admira diante da potência de Cristo? Você acredita nessa força de Cristo agindo no mundo? Você percebe essa força de Cristo presente entre nós? Reflita com muito amor e carinho. E olha, desejo-lhe um maravilhoso dia hoje, mas antes vamos rezar para que esse dia realmente esteja e seja conduzido por Deus. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos e os profissionais de saúde na linha de frente, bem como todos os que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo o bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Tenha um ótimo e abençoado dia. Até amanhã, querida irmã, querido irmão, quarta-feira, se Deus quiser.